Fala aí pessoal, tudo bem? Por aqui vai tudo bem, né? Vamos continuar o nosso assunto. Nós estamos agora na página do nosso livro, página 6, para que possamos finalizar parte desse capítulo, beleza? Paramos em equação termoquímica, tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tipo de equação. E é bem simples essas equações termoquímicas, que requer muita observação, beleza? Veja só, a dissolução do cloreto de cálcio, que nós estamos com ele aqui, ó, cloreto de cálcio, estamos com ele aqui, em água, olha a água aqui, H2O aqui no meio, pode representar pela seguinte equação. O que é que nós temos? Os nossos reagentes e aqui nós temos os nossos produtos, beleza? O que aconteceu? Ao pegar o cloreto de cálcio, colocar água no meio, nós temos a seguinte formação. Nós temos aqui, ó, os cátions de cálcio, né? E temos os íons aqui de cloro, beleza? Temos aqui os nossos produtos. Mas nós temos esse carinha aqui que chamamos a energia, tá? Ao que nós estamos trabalhando de entalpia, essa energia formada. Tranquilo. Essa energia formada aqui é o interesse do nosso estudo, beleza? Como o calor liberado dessa solução de 1 mol de cloreto, tem 1 mol de cloreto, né, gerei essa quantidade de calor de cálcio, ela é igual, já foi medido, 81,3 kJ, tá? Tá aí a medida. Então, nós temos aqui a equação completa dela. Ó, o cara pegou o cloreto de cálcio, colocou a água aqui, né? Ele teve os cátions de cálcio, os íons de cloro e teve a quantidade de energia, né? A variação aqui, ó, de energia. O que aconteceu? Ele mostra no gráfico, diagrama, que foi o que aconteceu. Ele tinha lá o cloreto de cálcio de forma sólida, colocou água e em seguida ele obteve aqui, ó, o cálcio e o cloro separado. Como houve a liberação de energia, opa, Emerson, liberação de energia, então é exotérmica. Beleza. Como houve a liberação de energia, é exotérmica. Para aí, se eu libero energia, ó, juntei os meus produtos, os meus reagentes, formei os meus produtos. Então, se houve a liberação de energia, é exotérmica. Se houve liberação de energia, é exotérmica, né? Então, eu fiquei com déficit. Esse déficit que ficou aqui é negativo, menos 81,3. Ah, Emerson, é a mesma coisa de energia que foi liberada. É claro, é claro. Se a energia foi liberada 81,3, então ficou com déficit aqui de menos 81,3, que é a mesma quantidade de energia, beleza? Então, a minha variação de energia é quanto? 81,3, né? Que é a energia final menos a inicial, beleza? Mas que seria o zero, né, que foi o final, menos 81,3, que deu igual a esse valor. 81,3 foi a variação de entropia. Então, a forma mais empregada para representar a equação é o seguinte, né? Ele tem o cloreto de cálcio, que a gente falou, misturou, fez a mistura, a dissolução com... Fez a dissolução nesse caso, fez a dissolução. Beleza, pessoal? Então, vimos aqui simples, beleza? Se houve a liberação de energia, quer dizer, ficou com déficit aí de 81,3. Tranquilo? Então, ó, sinal negativo é sinal de que liberou energia. Se libera energia, é exotérmica. Faz essa anotação aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente aprender. Ó, então, vamos agora para esse outro ponto, tá? Essa equação termoquímica... Ó, agora vamos ver, por exemplo, quando é que ela vai ser endotérmica. É claro, isso vai ser o inverso do que a gente viu. Veja lá. Aqui em cima nós vimos que houve a liberação, né, de energia, né? Os meus produtos era energia. Aqui não, ó. Vai estar nos meus reagentes. O que aconteceu? O cara pegou o reagente. Nós temos nesse caso aí o nitrato de amônia, tá? O nitrato de amônia aqui, e ele tem a energia. Ele adicionou uma quantidade de energia de 25,7 kJ. Fez a dissolução em água, gerou os íons e os cátions aí que estão
dos meus produtos. Então, eu tenho os meus produtos e os meus reagentes. Veja que lá atrás, né, o calor estava aqui, ó, nos meus produtos. Aqui não. O calor vai estar aqui nos meus reagentes. Então, o que aconteceu? Eu estou absorvendo. Se eu absorvo, energia é o quê? Endotérmica. Se eu estou recebendo energia, a tendência é aumentar. Se eu aumento, eu fico o quê? Positivo. Então, o sinal positivo significa reação endotérmica. Com certeza, logo o meu ΔH vai ser o quê? Positivo. Então, o que é que você tem em mente aí? ΔH positivo, endotérmica. ΔH negativo, exotérmica. Tranquilo, gente? É isso aí. Vamos avançar. Então, temos, por exemplo, aqui, ó, o diagrama, como foi mostrado anteriormente, tá? Eu tenho alguns pontos bem importantes para vocês observar aqui, ó. Ponto 1. O calor envolvido na dissolução de uma substância também depende da quantidade de água presente em todos os casos, né? Depende muito da água presente em todos os casos. Em caso em que estudamos, vamos sempre considerar a dissolução, que é em soluções diluídas. Ponto 2, ele está dizendo que as partículas, portanto, influem na energia, com certeza, né? O grau de agitação dessas partículas vai interferir, porque quanto mais as partículas estiverem mais agitadas, mais energia elas vão ter. Mas em toda a reação de condições, geralmente vai estar aqui, ó, a 25 graus e 1 atm, que está ao nível do mar. O estado físico depende, é fornecido e influi na entalpia do sistema, com certeza. Quanto maior aqui, ó, vindo aqui da esquerda para direita, quanto maior a energia, quanto mais eu forneço energia, mais aumenta a entalpia. Claro, gente. Se está em estado sólido a água, vamos tomar como exemplo a água. Então eu tenho uma quantidade de energia, as partículas estão aqui. Se eu estou aqui em líquido, né, as partículas estão juntinhas aqui em sólido. Se eu estou em líquido, que eu fornecer mais energia, as partículas vão estar mais agitadas. Quando eu estou em gasoso, as partículas estão com muita energia, elas estão loucas, né? Então, quanto mais eu aumento, quanto mais eu aumentar minha energia, logo eu aumento a minha entalpia. Beleza? Simples demais. Mamata fácil, né? Então, e o ponto 4, a variedade alotrópica, ó, esse termozinho aqui, alotrópica, né? É uma propriedade de formação da química de alguma substância. O que é essa propriedade alotrópica, né? Por exemplo, o carbono. O carbono, por exemplo, ele pode ter o grafite, mas como pode ter também o diamante. Ah, Emerson, todos os dois são carbono, possuem a mesma forma, sim, mas o arranjamento dessas estruturas, né, do grafite e do diamante, é que vai dizer que um tem um arranjamento cristalino e o outro vai ser amorfo. Beleza, pessoal? Então, isso depende muito, tá? Então, ele coloca aqui a abundância na natureza, estabilidade, energia, né? Que vai ser o grau de agitação dessas moléculas. Vamos avançar. Deixa eu ver aqui qual é a página que a gente vamos agora. Vamos para a página de número 10. Veja só. Vamos dar continuidade aqui na página de número 10. Que é bem simples, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó, com a variação de entropia na mudança do estado físico. O que acontece? Você tem aqui, ó, o líquido, você tem nesse caso o sólido, e você tem o líquido. O cara passou a água, você tem aqui os produtos que é o reagente que é água e o produto que é água. Só que um está em sólido e o outro é líquido, beleza? Então teve só essa passagem. Então quer dizer, qual é a variação de energia? O cara calculou e disse, ó, a variação de energia é de 6 mais positivo, né? Positivo 6 kJ. Então, para qualquer reação como essa, gente, o que é que você vai utilizar, né? Que a energia é maior no líquido, pois recebeu energia. As moléculas estão mais agitadas. Se eu te perguntar, quem está mais agitado, quem tem mais energia? No meu sólido ou no meu líquido? Qual é a variação de energia? O cara diz, é mais 6,
Por quê? Porque para passar do estado sólido para o líquido, eu preciso fornecer o quê? A fusão, né? A fusão. A passagem do estado sólido para o líquido é fusão. Eu preciso fornecer o quê? Fornecer energia. Esse fornecimento de energia, o líquido ele recebe mais energia, né? Para essa passagem. Então, para essa passagem eu forneço mais energia. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu preciso receber mais energia. Por isso que o ΔH vai ser o quê? Positivo. Se recebe, é endo. Endo absorve energia. Se absorve, ela está ganhando energia. Beleza? Então, é só esse ponto, né? Aqui é só mais observação, que ele está mostrando o seguinte, ó. Ó, ele está no estado sólido, passa para o estado líquido. Olha aqui, ó, ele recebeu esses 6 de energia. Se o cara está no estado líquido e passar para o sólido, Emerson, se indo, ele ganhou 6 kJ, descendo, ele vai perder 6 kJ. Beleza, é simples demais. A variação de entropia, né? Ó, como a gente tinha visto lá atrás, né? Nesse caso aqui, ó, se o meu ΔH for positivo, ele é o que? Endo. É, porque absorveu energia. Se o meu ΔH é negativo, opa, se é negativo, ele perdeu, liberou. Então, é exo. Tranquilo, gente? Essas observações simples que você vai fazendo, e no final você passa tranquilo, sem estresse. A mesma coisa ele faz aqui para, nesse caso, ó, para liquefação, né? Vaporização. Ó, o cara está no estado líquido, passa por estado vapor. Quem tem mais energia? Ah, o cara, com certeza, Emerson. Para eu sair do líquido daqui e passar para vapor, que tá, as partículas ganharam mais energia, ó, ganhou uma quantidade de energia maior. Se nesse caso eu precisar voltar, Emerson, olha a setinha dizendo aqui para descer, ó. Ah, se aqui para subir ganhou mais 40,7, nesse caso aqui vai ser menos 40,7, que é a quantidade de energia. É só questão mesmo de observação e você vê que não tem muita coisa a se fazer. Beleza? Entalpia de formação de reação também é muito simples, tá? Nada mais é essa entalpia de reação. Essa entalpia de reação, que é o ΔH, né? Também é o nome dado à variação da entalpia observada em uma reação, né? Você tem a diferença de entalpia, é o produto menos reagente. Aí eu te pergunto, quem é o meu produto? Ah, o meu produto é o final, cara. Quem é o meu reagente? Meu reagente é o inicial. Eu tenho produto e menos os meus reagentes. Eu tenho nesse caso, quem são os meus produtos? Eu tenho na setinha, eu misturo aqui, ó, Na mais Cl, gera o quê? Gero NaCl, cloreto de sódio. Quem é os meus produtos? Meus produtos é o que está depois da seta. Quem é os meus reagentes? O que está aqui inicialmente. Tranquilo? O suco que você almoçou hoje, né? O suco que você tomou é a adição de açúcar, sacarose, mais as propriedades de todo aquele suco de laranja. Você tem. Quem são os reagentes? O açúcar e o suco da laranja. Quem são os meus produtos? O produto é aquela substância adocicada, né? Aquela mistura adocicada. Qual é a mistura adocicada que são os produtos? O suco da laranja com açúcar, né? Então, é simples demais esse tipo de observação, tá? Tem até aqui no livro, né? No livro de vocês também, vocês podem dar uma olhada. Ele pergunta qual é o melhor combustível. Isso a gente define, por exemplo, qual combustível tem maior eficiência, pessoal, né? Qual combustível vai ter mais eficiência? Ele diz, ó, é o metano, é o octano que é presente na gasolina, o etanol, o hidrogênio, e ele mostra, né? Ele calcula pela massa e o calor liberado, tá? Isso aqui é pré-estabelecido, ó. Ele diz, ó, a massa do metano. Qual é a forma do metano? CH4. 16. Ele diz a massa 16 gramas. Mas por que 16? CH4. Ó, 16. O carbono tem massa 12. O hidrogênio tem massa 1.
Então, tem quantos hidrogênio? Tem 4 hidrogênio aqui, ó, que é CH4. Então, 4. 16 mais 4, 12 mais 4 dá 16, tá? Então, 16 gramas gera quanto calor? 840. Então, ele faz isso, ó, para o metano, né? Você vai pegar a fórmula molecular do metano, a massa vai dar 46. Ah, o hidrogênio tem massa 2, é claro. O hidrogênio é H2. Eu tenho, qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Então ele colocou aqui a massa do hidrogênio 2, mas gera uma quantidade de calor enorme, 286. Faz uma regra de 3 e descobrimos, ó, que o calor mais liberado para uma combustão, nesse caso, é o hidrogênio. Por isso que o hidrogênio tem uma capacidade muito maior de liberação de energia, tá? Essa liberação de energia é suficiente para mim aumentar o poder de combustão, tá? Eu quero que vocês pulem, por exemplo, para a página de número 18. Eu quero responder com vocês uma questão. Não, tá até respondida essa questão, mas eu quero mostrar para vocês uma questão bem simples, uma questão de número 14. Quero interpretar essa questão com vocês. Vê só, ele diz é uma questão da Universidade Federal, né, Rural do Rio Grande do Sul. Ele diz assim: considera as transformações em que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa, e de que a pressão é constante. O que ele diz? Letra A. As transformações 3 e 4 são exotérmicas? Ele diz aqui, ó. Essas duas transformações exotérmicas, ó, vamos lá. O que está acontecendo? O cara tem vapor de água aqui e passou de vapor de água para água líquida. Para aí. Vamos observar. Se nesse caso o cara está em vapor d'água e condensa a água, isso quer dizer o quê? Que ele precisa, essas moléculas estão aqui dentro, liberar energia. Se ela libera energia, é exo. Tá? Liberar energia é exo. Ela liberou energia, condensou a água aqui dentro. Então, a mesma coisa acontece aqui. Está em líquido e precisa para sólido, precisa liberar energia. Então, é um processo exotérmico. Vindo nesse sentido, é exotérmico dos sentidos. Aí ele diz, a transformação 3 e 4 é exotérmico? Então, vamos ver a 4. Se indo da esquerda para a direita é exotérmico, então vamos ver. Eu tenho um gelo em cubo, né? Aí água em cubo de gelo. E pego essa mesma água, aqueço. Se eu aqueço, eu forneço energia e a água vai absorver energia. Absorve energia, passa do estado sólido para o estado que? Líquido. Então, se absorve energia, é um processo endotérmico. A mesma coisa acontece aqui. A água líquida para vapor absorve energia, é um processo endotérmico. Então, nesse sentido, eu tenho endo e nesse sentido eu tenho exo, né? Exotérmico e endotérmico. As transformações 3 e 4 são exotérmico? Não. Um é exo, a outra é endo. Letra B. A transformação em 3 são endotérmico? Não. Da mesma coisa. Aí vem lá na letra E, né? As quantidades de energia liberada em um é igual à quantidade absorvida em 2. Foi o que a gente viu, ó. A quantidade liberada para ir é a mesma para vir. Foi o que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Então é uma questão bem simples, tá? A mesma coisa é essa questão de número 13, tá? É a mesma coisa. Se vocês observarem, o cara tem um recipiente de água aqui dentro e colocou um recipiente aqui, ó, um tubo de ensaio com cetona dentro, acetona. E ele diz, ó, para essa acetona evaporada aqui de dentro, ela vai fazer o quê? Ela vai absorver o calor da água. Aí ele pergunta, a temperatura está sendo medida da água. Para aí, se a acetona está absorvendo o calor da água, o que é que vai acontecer com a temperatura da água? Ah, Emerson, vai cair a temperatura. A temperatura nesse caso vai baixar. O que é que acontece? Aí ele diz, qual é o gráfico que representa a temperatura da água? A, B, C ou D? Para aí. Aí você olha a temperatura vai aumentar e depois vai diminuir? Não. A temperatura da água vai ser constante? Não. A temperatura vai baixar e depois ficar constante? Não. Ela vai baixar até evaporar completamente. Então, a alternativa certa seria a letra D, né? Então é bem simples essas questões, tá, pessoal? Depois a gente toma alguns pontos importantes e as observações.
Pessoal, um abraço para vocês, professor Emerson Silva, professor de Química de vocês aí do segundo ano do ensino médio. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.